Continuidade aos gráficos do movimento variado, vamos agora analisar o gráfico da velocidade em função do tempo. Movimento variado, gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a equação geral da velocidade em função do tempo do movimento variado seria velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Percebam que o tempo está elevado ao expoente 1. Portanto, quando você se deparar com a equação da velocidade em função do tempo no movimento variado, é uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico que vai representar a velocidade em função do tempo no movimento variado é uma reta, porque o tempo está elevado ao expoente 1. Nós temos os gráficos 1 e 2 representados. Se essa aceleração da equação horária for positivo, eu tenho uma reta crescente saindo da velocidade inicial nesse sentido, ok? Se esta aceleração da equação horária for negativa, eu tenho uma reta decrescente saindo da velocidade inicial nesse sentido, ok? Aceleração positiva, aceleração negativa, ok? É uma função de primeiro grau, é uma reta. Então vamos classificar esse movimento para cada intervalo de tempo. O que está acontecendo no gráfico 1? O móvel tem uma velocidade inicial negativa. Neste trecho, vocês percebam que a velocidade é negativa. Então, neste trecho em que a velocidade é negativa, ela possui o sinal contrário ao da aceleração. Então, de 0 até t, eu tenho um movimento retardado, porque a velocidade é negativa e minha aceleração é positiva. Do tempo t em diante, a minha velocidade se torna positiva, que tem o mesmo sinal da aceleração. O tempo t em diante, eu tenho um movimento acelerado. Então, de 0 até t, retrógrado, porque a velocidade é negativa, e retardado, porque tem sinal contrário da aceleração. Do t para frente, progressivo, porque a minha velocidade é positiva, tem o mesmo sinal da aceleração, movimento acelerado, tá certo? Retrógrado neste espaço, né, de 0 até t, retrógrado, retardado, de t para frente, progressivo, acelerado, ok? Vamos agora para o gráfico 2. De 0 até t, movimento é progressivo, velocidade positiva, sinal contrário da aceleração. De 0 até t, eu tenho um movimento progressivo, retardado. Agora, de t em diante, o que acontece? De t em diante, eu tenho o quê? Um movimento retrógrado. A minha velocidade é negativa e a minha aceleração é negativa. Aceleração e velocidade têm mesmos sinais, movimento acelerado. Então, de 0 até t, progressivo, retardado. De t em diante, retrógrado, acelerado. O que significa esse tempo t? O que ele está significando nesses dois gráficos 1 e 2? Veja bem que a velocidade neste gráfico aqui começa como V0, chega no tempo t, a minha velocidade fica igual a 0. De negativa ela passa a ser positiva, de retrógrado passa a ser o quê? Progressivo. Então, este tempo t é o tempo em que a velocidade se torna igual a 0. O que acontece? Eu tenho este movimento nesse sentido, a velocidade tem um certo sinal, tá certo? Ele para, velocidade igual a 0, e inverte o sentido de movimento, tá certo? Eu tenho esse sentido de movimento, para, velocidade igual a 0 no tempo t, e depois inverte o sentido de movimento. Então, o tempo t é aquele em que a velocidade se torna igual a 0, tanto para o gráfico 1 como para o gráfico 2. Tá certo? Olha o gráfico 2 aqui. Então, ele começa de progressivo, com velocidade inicial V0. Quando chega no tempo t, ele para, porque este eixo é de velocidade igual a 0. Este ponto é de velocidade igual a 0. Este ponto é de velocidade igual a 0. De progressivo, para passar para retrógrado, deve inverter o sentido de movimento. De retrógrado para progressivo, ele deve inverter o sentido de movimento. Para inverter o sentido de movimento, a sua velocidade se torna igual a
0 para inverter o sentido do movimento. Tá ok? Então vamos ver agora então um exemplo com números, né? Vamos ver. Um exemplo numérico. Vamos lá. Então, V igual a menos 8 mais 2T. O que é o SI, pessoal? Sistema Internacional de Unidades, tá? Eu vejo que aqui a minha aceleração vale quanto no caso aqui? Minha aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado positivo, que é o coeficiente que multiplica t elevado à primeira, e a minha velocidade inicial vale menos 8. Se a minha aceleração é positiva, eu tenho uma reta crescente partindo de V0, que vale quanto? Menos 8. Então, movimento de 0 até t retrógrado, de t em diante progressivo. Então, neste trecho aqui, eu tenho um movimento retrógrado retardado. Por quê? Porque a aceleração tem sinal contrário da velocidade. E t em diante eu tenho movimento progressivo, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Progressivo, acelerado, retrógrado, retardado. Como que eu calculo este t? Através da minha função horária. Que t é o ponto em que o carro fica igual a velocidade igual a 0 e inverte o sentido do movimento. Então, toda vez que eu disser para vocês como calcular o t, é exatamente o instante em que a velocidade fica igual a 0. Depois ele inverte o sentido do movimento. Tá certo? Você iguala a velocidade igual a 0. Então, o tempo vale quanto? 4 segundos. Então, esse é um instante em que a velocidade se torna igual a 0. Ok? Então, como é que ficaria meu gráfico finalizando? Velocidade inicial vale menos 8. O tempo em que o móvel inverte o sentido de movimento, 4 segundos. De retrógrado passa a ser progressivo. Retrógrado, retardado, progressivo, acelerado. Ok? Na próxima aula nós vamos dar outro exemplo do gráfico da velocidade em função do tempo. Tá? Então até a próxima.